lá, mais um Papo de Boteco. Puta, esse papo é gostoso demais, porque a gente tá aqui rodeado de torresmo, pãozinho, pão de queijo, cachaça. Isso é legal para a gente finalizar as noites, trocar uma ideia gostosa sobre empreendedorismo de uma forma um pouco diferente. Exatamente porque falar de empreendedorismo, falar de negócio, falar para o empresário tem sido sempre um assunto pesado, né? A gente fala sobre formas de controlar, formas de ganhar dinheiro e de uma forma muito séria. E a proposta, como vocês estão acompanhando, a proposta é de ser um pouco mais descontraída, e é isso que a gente está propondo com vocês. E obrigado a todos que estão participando, estão interagindo conosco, tiveram perguntas, tiveram histórias que vocês acabaram colocando dos seus negócios. Algumas a gente já devolveu. Se a gente ainda não te devolveu, nós estamos devolvendo aos poucos, porque vieram realmente bastante. A gente não imaginava que fosse tão bacana quanto foi. E legal, muito bom. Muito obrigado a todos aí. Hoje o papo é muito, muito especial. Quer ver uma coisa aqui? Deixa eu puxar uma situação aqui, que nós temos uma ferramenta aqui, não sei se vocês conseguem enxergar aqui. Dá para enxergar, Gu? E aí, isso aqui pode servir de pulseira, eu imaginei aqui. Eu não sei se eu consigo fechar o negócio aqui direitinho, mas nesse papo de boteco nós vamos falar com um cara aqui que, olha que legal isso, é um modelo de pulseira. É o Alexandro Zavarizi. Tudo bem, Ale? Tudo bem. Meu xará, quase xará, né? Quase xará, Alexandre. Boa noite. Quando vocês pensaram em fazer essa fitinha aqui, é para pulseira mesmo? Alguma coisa assim? Qual é a ideia? Não, olha que legal isso. Isso aí nasceu na Inglaterra na década de 50 para 60, para fixar e fazer a amarração de fios e cabos. Você tá brincando? E é o que usa hoje também, né? O uso mais comum é fios e cabos, mas a amplitude de aplicações é infinita, né? Você tem inúmeras aplicações para uma abraçadeira plástica. Legal. Hellerman. E aí? Tudo bem, Ale? Tudo bem, tudo ótimo. Prazer estar aqui contigo nessa noite. Prazer é nosso, pô. Delicioso. E assim, esse tipo de papo que a gente vai estar fazendo aqui no bar, trocando ideia, tomando uma juntos até o final dessa noite, né? Agora a gente espera um pouquinho, tomando uma aguinha, senão o assunto vai distorcendo. Vai distorcer, tá. Mas até o finalzinho a gente toma uma. E você acha que é bacana? Como é que você acha que é essa história aqui? Não é legal para as pessoas estarem? Sem dúvida, como você bem colocou, né? O assunto às vezes é meio pesado para o empresário poder absorver conhecimento, dicas, informações sobre o dia a dia das empresas, né? E esse formato aqui é super bacana porque é mais descontraído, é uma forma de a gente tentar levar experiências que a gente viveu ao longo das nossas carreiras, né? Eu como outros colegas que virão por aqui, né? Passarão por aqui. Então, eu acho que vai ter um sucesso grande aí e espero que as pessoas e que a gente possa levar um pouquinho de experiência, conhecimento do mundo dos negócios. Legal. Show. Bom, antes da gente falar até da Hellerman, Gu, nós leões marinhos, você sabe que a gente tem dificuldade para atividade física, e eu soube que o Ale, ele é um cara que anda quilômetros e quilômetros de bike, é isso mesmo, Ale? É isso mesmo, a bike entrou. Eu canso só de ver você andando na rua, sabia? Quando você chega com a bike, eu vejo você às vezes entrando no condomínio, eu falo, puta vida. A bike entrou na minha vida tem uns 12, 13 anos, é uma coisa fantástica, ou seja, hoje dentro daquilo que eu planejo da minha vida no cotidiano, empresa, família e a mim mesmo, né, a bike virou uma peça fundamental, ou seja, importante. Consigo manter minha condição física, consigo relaxar, me divertir, fiz muitos amigos na bike, muitos. Legal. Isso é muito legal. Sabe que a última vez que eu fiz spinning, que é parecido com esse esporte, foi dentro da piscina no resort, cara. Falei, puta, ele tava no ritmo totalmente contrário dos outros. Puta, com certeza. Preciso entrar nessa linha. Tá feia a coisa. Muito bom. Mas a Hellerman, nós estamos falando de uma empresa que você começou há bastante tempo, você falou, né? Sim, eu comecei em novembro de 95. Vamos completar no final do ano 27. 27 anos. Entrei na empresa num cargo auxiliar lá na engenharia de produtos e aí fui fazendo minha carreira dentro da área industrial. Logo em seguida, alguém notou que eu tinha um pouco mais de vocação para a área comercial, vendas principalmente. E aí, depois de 4 anos, eu estava na área comercial e subi como gerente de vendas, de marketing, diretor de marketing e vendas, e já tem aí 11 anos que eu sou o presidente para
a América do Sul. Há 11 anos que você é da América do Sul. Sim. A Hellman é uma empresa global, tem presença em torno de 38, 40 países, presença com escritório ou fábrica própria, né? Aqui na América do Sul, por exemplo, eu tenho uma fábrica aqui em Jundiaí e na Argentina nós temos um centro de distribuição. Mas na América do Sul, então eu conto 2 países, mas na América do Sul eu tenho presença na Colômbia, no Peru, no Paraguai, Bolívia, todos os países. A minha responsabilidade é para baixo do Canal do Panamá, na América do Sul mesmo. E quando a gente pensa em Hellerman, para quem está em materiais de construção ou trabalha com elétrica, enfim, a gente conhece a fitinha, né? E pelo que você mencionou aí numa conversa em outro momento, não é só fitinha, né? Começou com isso? Na verdade, a empresa começou com a identificação de fios e cabos, né? Um inglês que era aviador lá na Inglaterra, ele notou a necessidade de você identificar os chicotes elétricos. Você tem um avião, ele era aviador, né? Ou seja, da parte traseira do avião até o painel de controle, que fio que era, né? Não só por cores. Então, ali nasceram os primeiros sistemas de identificação. Na sequência, em função de fusões que foram feitas na época, foi adquirida uma empresa que já fazia alguma coisa parecido, não o que a gente tem hoje, né? Que são as abraçadeiras, né? E dali para cá, né, além das linhas de fixação serem cada vez mais amplas, né? A parte de identificação também evoluiu bastante. O nosso negócio é gerenciamento de fios e cabos, ou seja, a gente faz uma ampla gama de produtos ao redor. Tem canaletas, não é isso? Aquelas canaletas que a gente conhece. As canaletas, né? Nós introduzimos a canaleta plástica aqui no Brasil na década de 70, né? A empresa está aqui no Brasil, vai completar 52 anos em outubro, né? E sempre chamou Hellerman? Sempre o nome foi... Sim, aqui no Brasil ela sempre chamou Hellerman, na Europa também. Mas no Japão, nos Estados Unidos, um pouquinho antes de 70, em 68, 69, ela foi chamada como Titan. Por algum motivo, em algum motivo eles não usaram o nome Hellerman e colocaram Titan, Japão e Estados Unidos. Show. E depois, com a globalização, no final dos anos 90, eles se uniram os 2 nomes para tornar. O bacana disso tudo é que o objetivo, aliás, desse papo é transformar uma ideia, uma informação de uma empresa grande, uma empresa multinacional, aquilo que eles vivem, né, são os mesmos problemas do pequeno e médio empreendedor. Claro que nas proporções diferentes, mas são as mesmas ideias, né, os mesmos problemas. Falamos de marca, por exemplo. É uma dificuldade do empreendedor. Cada hora a gente vê lojas por aí, Xará, que cada hora é uma marca, o cara muda, recomeça e vai transformando, e isso atrapalha, lógico. Porque você não fixa, não forma uma ideia, né? As pessoas acabam não identificando o teu negócio. Agora, uma outra coisa que a gente vê sempre é que parece que vocês estão sempre uma empresa maior, não tem problema financeiro, uma empresa maior não tem problema de funcionário. Sabe que uma das maiores doenças aí do mercado é contratação de pessoas. A gente tem sentido uma dificuldade muito grande, porque as pessoas dizem, né? Parece que no passado tinham mais profissionais comprometidos do que hoje. Antigamente parece que as pessoas eram mais ligadas ao trabalho, eram mais responsáveis por aquilo que eles faziam, e parece que ao longo do tempo isso foi se perdendo. Agora, isso só acontece nas empresas pequenas, é o pensamento do pequeno empreendedor, né? Vocês têm a dificuldade, eu acho, também nisso, né? Sim, sim. Essa é uma pergunta interessante, Alexandre, porque muitos empreendedores, empresários, eles não têm ciência do tamanho da responsabilidade que o gestor, o líder, o fundador da empresa tem em relação a motivar as pessoas, né? Ou seja, criar condições para que as pessoas sejam motivadas, né? Por falta de conhecimento, saber como é que funciona, porque o que motiva uma pessoa a de fato acordar cedo e ir lá trabalhar e fazer algo mais, não simplesmente trocar as horas que ele estão ali pelo dinheiro que ele vai receber no final do dia, do mês, da quinzena, né? Eu pago para você fazer isso e ponto. Isso, né? Não é bem assim. É uma jornada longa, né? Ou seja, as empresas, os empreendedores, né, eles precisam conhecer como é que funciona a cachola de um cidadão, né? Para ele poder aflorar aquilo que tem de mais importante nos fatores motivacionais de uma pessoa. Isso não é uma coisa fácil de fazer. Então, e isso muda de geração para geração. A nossa geração,
não é? Os baby boomers, que são os anteriores a nós, eles têm uma outra forma de administrar, de conduzir pessoas, liderar pessoas, né? A nossa geração de 70, 80, ela já tem outros objetivos. É a geração X e a Z que tem hoje, a gente ainda vai ter que aprender a lidar com eles. Com essas pessoas, porque o imediatismo é algo que aflora, né? Num jovem de 20, 21 anos, ele quer sentar 6 meses numa cadeira e já quer ser o chefe porque ele tem essa resposta tudo no Google, né? E não é isso, né? E então fica difícil, porque numa empresa você tem, né, dependendo do porte da empresa, pessoas com 40 anos, pessoas com 60, pessoas com 20, né? Cada uma enxerga o mundo de forma diferente, né? Como fazer isso funcionar, né? Nós, na Hellman, e eu aprendi isso estudando também, entendemos que valores, né? Aquilo que você de fato dissemina no dia a dia da empresa, que você faz, né? Você é o exemplo, né? É fundamental, porque as pessoas querem entender o que elas estão fazendo naquela organização, sim, qual é o propósito dela, né? São as metas que estão estabelecidas. Parece ser uma coisa fácil de falar. Você escreve lá o propósito, você escreve metas, você escreve valores, missão, visão, né? Mas fazer isso de fato acontecer no dia a dia é o que difere as empresas que têm sucesso e as que não têm sucesso, né? Porque algumas não têm integridade, né? Você escreve tudo bonitinho, contrata uma consultoria, faz um negócio bacana, né? A consultoria é um papel importante. Eu nunca contratei tanta consultoria como eu estou fazendo nos últimos anos. Mas a gente constrói juntos. Na verdade, ele é apenas um mediador, alguém que vai, por conta de uma empresa que tem 50 anos, né? Claro. Uma que está começando, ele vai começar do zero e tem a vantagem. Oxigena, né? Traz uma informação Traz de uma fora. informação, nos conduz, né? Você tem que ter essa capacidade, né? As empresas de conduzir aquele empresário ou um grupo de diretores, gerentes, a extrair o que tem de essência daquela empresa. Por que você tem sucesso? Por exemplo, na Hellman, nós temos todos esse desafio de contratar pessoas. Não está fácil, né? Mas a nossa retenção é muito acima da média, né? O que eles chamam de attrition, ou pessoas que saem voluntariamente, o nosso número é muito baixo. Então, por conta de vários aspectos. Nós vamos falar deles agora. E você sabe que, aproveitando o gancho da consultoria, nós precisamos agradecer, Gu, temos que agradecer o pessoal que está contribuindo conosco para que esse evento aconteça, é isso? Então, nós temos a Invista Consultoria, falando em consultoria, sabe? Uma empresa que orienta o empreendedor, então ele está nos dando apoio, dando suporte, exatamente para o tipo de necessidade que os menores empreendedores passam. Então, assim, o que esses caras estão vivendo e aonde que a Hellman, de repente, pode contribuir. Então, esse fomento, essa informação das necessidades reais, das dores, são por meio da consultoria. E junto com isso, nós tomamos cuidado também com a questão jurídica. Porque, sabe, que as empresas têm por base, por essência, as leis. Senão vai dançar, né? E as pessoas se perdem, passam por problemas jurídicos por causa de bobeira, por não entender exatamente, pelo desconhecimento de coisas simples, né? Então a gente tem o Dr. Alexandre Barros, ele é um cara sensacional que tem nos dado um suporte, respondendo todas as nossas perguntas. E a contabilização também é outra coisa. Empresas estão passando dificuldade porque estão no regime errado de tributação, o cara paga imposto mais do que deveria. Então, o Barão Contabilidade também tem trazido para a gente, tem contribuído bastante com esse nosso processo. Agora, você é de onde, cara? Eu sou natural de São Roque. São Roque? 55 quilômetros de São Paulo. Eu achei que era Sorocaba, sabia? É na metade do caminho. É na metade do caminho, né? Entre São Paulo e Sorocaba está na metade do caminho. E lá, eu conheço São Roque também, eu cheguei a atender pessoas lá, e São Roque é uma cidade pequena até, sim, né? Sim. Tem um pouco para frente, tem Canguera. Canguera é um bairro do vinho. Um bairro do vinho lá, se desenvolveu bastante nos últimos anos, né? São Roque na década de 60, 70, até 80, era conhecida como a cidade do vinho, né? Hoje ela conseguiu resgatar isso e tornou-se um polo cultural bem bacana, turístico também, né? O pessoal tem desenvolvido bastante essa área. Tá bonito de ver lá. E tem um esporte específico lá em São Roque. Como é que chama aquele que tiro de... os caras brincam lá, são umas bolinhas com tinta lá, como é que é? Paintball. Paintball. A Sorocaba em São Roque tem isso, né? Tem alguns campos lá que o pessoal tem praticado bastante esse esporte. Show.
Agora, São Roque é uma cidade menor e tem uma tendência de uma criação mais simples, de uma estrutura mais simples no sentido das pessoas se conhecerem, sim. ter um pouco mais de valor, né, humano, vamos pensar assim. Agora, essa sua formação humana, vindo de uma cidade menor, de uma estrutura menor, quanto isso contribui com você como gestor de um negócio? Essa simplicidade ou trazer uma coisa um pouco mais humana para o negócio, quanto isso tem valor para você vê hoje no teu... A integridade de valor, Alexandre, é fundamental, porque às vezes a gente confunde as pessoas que têm uma facilidade muito grande de falar, de fazer uma palestra, de fazer uma apresentação supimpa, né? Ou seja, high-end. Só que, na verdade, ao longo do tempo, você está o dia a dia com o seu time, né? Então não adianta eu fazer apresentações ou falar muito bem se o meu discurso está completamente diferente da prática, né? E no interior você aprende a ser você mesmo, ser sincero, porque você vai encontrar com o cara todo dia. Né? Não adianta você inventar uma história aqui, né? Cidades grandes, às vezes você vê um cara hoje aqui, depois você nunca mais vê. No interior você está vendo o cara todo dia. Na sua empresa você está vendo as pessoas todos os dias. Então você tem que ter uma clareza entre o que você fala, pensa e o que você faz. Se você destoa disso, né, seguramente você vai ter problema em conduzir e fazer com que as pessoas realizem aquilo que você ou que a empresa precisa. Porque o exemplo do líder é, né, por exemplo, uma empresa que tem lá como valor honestidade. Quer que todo mundo seja honesto, não vou pôr revista na saída, não vou fazer isso, aquilo, porque eu confio no meu pessoal. Só que a área comercial, né, conduzida às vezes pelo dono da empresa, né, usa de N artifícios para poder conseguir negócio. Aí o cara que está ali no meio fala, pô, mas peraí, tá bonito aqui escrito que nós temos que ser uma empresa que preza a honestidade. Mas o meu presidente, meu diretor, né, faz de tudo para conseguir negócio, né? Nós, na Inherman, por exemplo, né, seguimos os mais altos padrões de compliance, né, há anos. Desde que eu entrei na empresa, eu nunca me pediram para fazer algo errado, né? No mais amplo sentido da palavra, sim, né? Sim. Então isso me deu uma tranquilidade que eu não preciso me preocupar, ou seja, não tenho uma pressão por fazer coisas que foge daquilo que eu aprendi. Talvez porque a política já está bem definida, as pessoas quando entram já conhecem, já sabem exatamente. Aliás, acho que só entra na tua empresa quem está ligado a essa estrutura, os valores da empresa, a visão que a empresa busca. A gente procura, né, Alexandre, como você perguntou no início, né, o processo de contratação hoje se tornou algo extremamente complexo, né? Ou seja, como você vai conhecer uma pessoa durante uma entrevista. Nós aplicamos uma série de ferramentas, dependendo do nível da pessoa, né? Para que a gente tenha um pouquinho mais de conhecimento sobre como essa pessoa se motiva, como que ela trabalha no dia a dia, né? Não a experiência em si do que ela vai fazer, né? Porque o grande problema nas organizações não é a competência técnica, né? O que demite uma pessoa é o comportamento dela, né? Se ela destoa demais dos valores da empresa, seguramente ela vai, né? Então a gente tem um cuidado, a gente também erra, lógico, não é sempre quem é certo. Por sorte, temos acertado mais do que errado, porque a gente não contrata assim de uma forma muito simples, né? Tem um processo um pouco mais longo, né? Para justamente tentar. Hoje em dia a gente traz, por exemplo, uma vaga importante, traz o cidadão ou os 2, 3 candidatos finais a darem uma volta na empresa, conhecerem a fábrica, sentir um pouco o cheiro, ou, né, a energia que a gente passa, né? Porque às vezes acontece você contratar um cidadão que o cara não faz a menor ideia de onde ele vai trabalhar, né? Eu não estou falando do home office de hoje, que essa é outra conversa aí. Outra coisa. Mas no ambiente corporativo, né? Então a gente tem esse cuidado, é algo que nós adotamos, aí, o meu RH adotou cerca de 3 anos, aí, um pouco antes da pandemia. Você falou uma coisa que é importante, que é o processo seletivo, né? Vocês aplicam testes, até você deve ter um departamento de recursos humanos formado. Você falou, até por sorte a gente está acertando mais do que errando. Talvez um pouco, mas houve um investimento em pessoas para cuidar só disso, né? Na verdade, nós temos as duas coisas, Alexandre. Nós temos uma consultoria nessa área de recursos humanos, quer dizer, tem um pessoal mais capacitado, a gente tem investido bastante em pessoas, depois podemos falar um pouco mais sobre isso. E como você vai aplicar testes, assessments, e precisa, por exemplo, de uma psicóloga ou pessoas mais bem preparadas para fazer o processo de recrutamento e seleção, né? Então, essa parte eu acabo terceirizando.
Eu não preciso, porque eu não estou em tudo bem que todo dia eu estou contratando alguém, né? Claro. Você nós temos aí cerca de 300 funcionários diretos na planta, né? Então sempre tem uma outra área. Nós nesses últimos 2 anos estamos crescendo bastante, muito acima da média do mercado, então a gente está gerando, através da demanda, gerando novas oportunidades de emprego, né? Mas eu faço 2 coisas, eu tenho um terceiro que cuida dessa parte mais psicológica do processo de seleção, né? E aí o gestor é que vai, de fato, escolher entre 1 ou 2 finalistas do processo, né? Certo. Você sabe que eu tenho visto, você comentou isso, mas você tem uma consultoria, tem um departamento interno, o pequeno empresário tem um pouco mais de dificuldade, Sim. ou questão de estrutura, realmente. Quer dizer, eu não tenho condições de contratar, eu falo pequeno, dono de uma padaria, de uma oficina, de um mini mercado, de uma loja de materiais de construção. Nós não temos capacidade de contratar um departamento que se preocupe com isso, até porque, às vezes, eu tenho 3 ou 4 funcionários só na empresa. Sim. Mas eu tenho visto experiência de pessoas contratando psicólogos, profissionais ligados a essa área de contratação, aplicando testes. Sim. E essa empresa tem menos rotatividade de pessoas. Quer dizer, antigamente não parava, a cada 3, 4 meses trocava funcionário, exatamente porque esse cara não presta, essa pessoa não funciona. É um cara que não sei o quê. Quando começou a se contratar por meio de um profissional que faz avaliações, minimamente, quer dizer, não sou para todas as funções, imagina, você vai contratar um padeiro, né? Talvez alguns testes de gestão ou coisas maiores não há necessidade, mas para aquele o perfil pessoal, exatamente para entender se ele se enquadra ou não na política, naquilo que o dono, que o gestor pensa sobre o negócio. E aí eu vi que tem dado certo, as pessoas têm contratado, é barato, é um trabalho que, sei lá, barato, cara, 200, 300, 500, é um valor pequenininho, que as pessoas pagam, né? O cara faz o processo seletivo, ele erra menos, como você mencionou, aí não é sorte, né? Não, ele erra, você tem técnicas, né? Tem técnicas para isso. De fato você tocou num ponto importante, às vezes o preconceito, né? Um pequeno empreendedor, isso custa caro, isso não é para mim, eu mesmo faço a entrevista e contrato, ou delego para alguém. Mas caro quanto, né? Nem sabe quanto é caro. Exatamente, né? Eu acho que eles têm que experimentar, né? Ver próximo deles, existem muitas empresas pequenas e boas, com muita qualidade, né? Um custo, como você falou, extremamente irrisório, perto do que ele vai ter que gastar quando tiver que contratar de novo, né? É caro uma demissão, né? É caro. E isso, às vezes, o empresário não tem esse discernimento, né? Ou ao longo do tempo, de tanto ele levar porrada, ele vai aprender que aquilo é importante, né? É importante pensar que é caro quando você troca um profissional, não só porque pela rescisão, pelos custos de rescisão, mas porque, cara, vou começar um cara novo, ele tem um tempo para se adaptar, para se preparar. Você imagina, leva meses, às vezes, ou semanas para esse cara se adaptar a um novo negócio, aí que ele começa a produzir como você gostaria. Então, toda vez que eu troco, como se começasse do zero. Gu, tem uma pergunta para você. Alguém fez perguntas para a gente, separou algumas, e teve alguém que questionou algo relacionado aí a essa questão de pessoal, de pessoas. Veja alguma que tem uma relação. Você pode dizer? A Jennifer, de Piracicaba, ela tem uma loja de presentes. Pira é longe de São Roque ou não? É um pouquinho mais longe, dá uns 150 quilômetros. Legal, vamos lá. E ela fala que minha maior dificuldade está em contratar o cara certo. O pessoal só quer fazer corpo mole. É exatamente o que nós estamos falando, né? E é lógico, né, cara? Se você não tem uma liderança... esse é um outro assunto até. Se a gente não prepara uma liderança, é gostoso dormir, né? É gostoso... Esse é um desafio que qualquer empresa tem, desde uma pequena até uma Google ou Apple, qualquer outra grande empresa, né? E por isso que eles investem bastante na área de recursos humanos, nesses processos que a gente acabou de comentar, né? E você tem que desenvolver um processo próprio seu para poder selecionar bem, né? Ou seja, muita gente se preocupa só com o salário. O salário é uma peça fundamental, né? Mas o que motiva uma pessoa a levantar cedo e ir lá trabalhar, como eu falei, são os valores. O que a empresa de fato faz, né? O que tem de aderência entre o que aquela pessoa quer fazer com o que a empresa faz, né? Quando você tem esse match, o cara não faz corpo mole, né?
O problema é que você tem inúmeras atividades na empresa. Não é fácil, né, fazer com que essas pessoas tenham esse engajamento, né? Então ela precisa procurar entender qual que é o negócio dela, como é que ela transfere isso na hora de estar conversando com as pessoas, como é que ela lida com as pessoas. Porque muita gente também reclama só do cara que está embaixo, né? Mas como é que você trata essa pessoa? Como é que você dá oportunidade para ela aprender? Muitas empresas erram nesse aspecto, né? Falta de empoderamento da sua base. Tudo não, só o gestor que resolve, só o gerente, né? Hoje está mudando muito. Não isso, prepara outra pessoa para ajudar, para contribuir. O cara está lá simplesmente para desenvolver o trabalho e só, né? Não tem então, é importante que essa pessoa seja realmente envolvida no processo, né? Tem importância na decisão. E o que acontece? O empreendedor, como nós também, nós temos um nível de atividade muito elevado, né? E aí você tem que saber dar prioridade, né? Por exemplo, uma coisa interessante que a gente vê nas empresas, né? A necessidade, ela traz prosperidade, né? Ou seja, quando a empresa tem algo que ela precisa fazer, ela vai buscar, né? Claro. E a urgência traz foco, né? Então, quando você precisa, de fato, resolver algo urgente, você para e se concentra. E, às vezes, a questão de você contratar alguém não está entre as suas prioridades, né? E aí você erra muito, né? Então, você já experimentou trocar alguém? Não sei se já aconteceu isso na história de vocês, mas o cara saiu você tirou ele de uma função, né? Na verdade, você estudou que ele não estava contente ali naquela função, ou não desempenhava o trabalho dele. Você tirou ele dali, colocou ele numa outra função, onde vocês identificaram que ele tinha uma capacidade de exercer, e aí o cara parece que decola. Você já viu o caso? Já aconteceu isso com você? Aconteceu comigo mesmo. Ah, é? Eu, quando entrei na empresa, entrei na área de engenharia. Né? Você é engenheiro, né? Na verdade, eu sou tecnólogo. Eu me formei pela FATEC, lá de Sorocaba, que está mais próximo de São Roque. Foi fantástico, porque eu aprendi muito rápido. O curso de tecnólogo são 3 anos, né? Então, eu entrei muito rápido para o mercado de trabalho e consegui me desenvolver. Logo em seguida, já fui para a USP fazer uma especialização chamada em administração industrial, que meu foco era ser engenheiro de produção, né? Esse era meu sonho na infância, né? E como eu entrei na FATEC, minha família falou, não, você não pode perder, deixar de estudar lá, depois você vai galgando, quiser fazer engenharia. Aí depois que eu me formei em tecnólogo, eu vi que não tinha necessidade nenhuma de continuar na engenharia e partir para a administração industrial, e as oportunidades foram surgindo, né? Aí quando eu fui para a área comercial, eu entendia que eu tinha que estudar mais sobre marketing, sobre vendas. Aí eu fui me especializando, né? Então isso acontece. Hoje, na minha posição, quando eu mudo alguém de uma área para outra, né? E a gente faz isso com uma certa frequência, os cuidados são bastante grandes, né? Você tem que entender se a pessoa tem aquele perfil, né? Para realmente tirar uma pessoa da área técnica para colocar numa área comercial, por exemplo. Como se fosse um processo novo, seletivo. Totalmente novo, né? Na verdade, você tem a vantagem de já conhecer a pessoa ao longo do tempo, né? Agora nós vamos começar a vivenciar, Alexandre, transferir pessoas para outros países, né? A nossa empresa hoje tem essa, digamos assim, não diria uma meta, né? Entende que isso faz com que as pessoas cresçam, né? Sim. Então nós vamos ter oportunidades aí para o pessoal na Europa e na Ásia. Eu espero conseguir enviar ao menos 2 pessoas aí ainda em 2022 para uma dessas oportunidades. Vai ser uma experiência nova para nós, né? Então, você vê que essas oportunidades, né, são coisas que valorizam o ser humano, né, que é o centro do nosso negócio. São as pessoas que criam, que desenvolvem, que fazem a empresa rodar, né? E tem gente que ainda demora para perceber isso, né? E empreender, gerir, não é brincadeira, e os caras estão pensando, nós estamos falando até agora só de pessoas, né, só de humanos, né? E, na verdade, ele vai muito além, né? E aí você está falando de uma situação que a pessoa é o centro da atenção. E a maior parte dos empreendedores, dos menores, eu estou falando, me incluindo, né? A gente tem uma preocupação tão grande com o cliente da gente, quer dizer, o cliente é o mais importante, o cliente é a pessoa que precisa estar no centro, o cliente é o foco, eu tenho que fazer tudo pelo cliente. E o funcionário sempre leva porrada. E ainda hoje, você percebe que você está numa outra realidade, né? A gente vê que as realidades do empreendedorismo menor é que as pessoas estão mesmo numa questão aí de não dar atenção ao profissional. Você está falando que o funcionário é o centro do negócio.
como que você compara isso com relação ao seu cliente? Vamos pensar. Algumas pessoas dizem, o meu cliente só vai estar satisfeito se o meu funcionário estiver satisfeito. É ele quem atende, ele quem trata. É exatamente o que eu ia falar. É que a razão de existir de uma empresa é o mercado que ela atende, são os clientes, né? Agora, como de fato atender o cliente na sua plenitude, né? Além do produto, né? Porque você tem empresas que têm serviços e produtos, né? São pessoas que vão fazer com que aquilo chegue no cliente, né? Então você precisa de fato entender aquilo que o seu cliente quer, precisa, né? E o cliente ele tem que estar sempre em primeiro lugar, né? É que são coisas diferentes, Alexandre. Por exemplo, uma coisa é a sua organização para atender o cliente. Boa. Se você não tem o cliente, não vai ter organização, claro. Né? Então, quando a gente está falando muito de pessoas, né, nós estamos já como se fosse algo sine qua non, né? Ou seja, você tem que ter o cliente e atendê-lo na sua plenitude. E isso não é tarefa fácil, né? Você precisa de pessoas, de um bom produto, de um bom serviço, né? Agindo no todo santo dia, né? Hugo, puxa no Google para mim, por favor, o que significa sine qua non. Tô brincando. Sine qua non. Foi... porque se você não tiver uma coisa, não tem a outra. Né? Exatamente. Sem empresa sem cliente, não sei, aqui não existe. Não funciona, lógico. Claro. Agora, o legal é, quando a gente tem uma equipe envolvida, é que nós todos juntos atendemos o cliente. Exatamente, porque o padeiro, como você citou, né, ele vai ter que ter toda a habilidade e entender aquilo que a padaria está se propondo a fazer nos mais diversos tipos de pães e fazer o melhor do pão. Para quê? Para atender o cliente. Claro. É que se você não tem o padeiro também motivado e feliz, o pão não vai ser legal e você vai perder o cliente lá na ponta. Então é uma coisa que para mim é o sine qua non. E você vê que as pessoas têm, as dificuldades são as mesmas. Você vê, você está colocando uma situação, você está comparando o padeiro, que eu usei o exemplo, ao teu negócio, e tem uma relação muito próxima das dificuldades, dos mesmos problemas que vocês passam. Nós também passamos, sendo empresas menores. Agora, e parece que, com o passar do tempo, os caras ainda insistem em criar uma rivalidade. Parece que o funcionário é uma pessoa contrária, né, a você. Você fala, aquele desgraçado e aquele sem vergonha, porque o cara não faltou hoje, esse cara só falta porque tem não sei o quê. A gente acaba não entendendo ou não estimulou, né? Talvez não criou condições para que ele tivesse vontade de estar. O ambiente de trabalho, Alexandre. É a motivação que você falou, talvez. Quando isso começa a acontecer com uma certa frequência, né? Não que a gente também não tenha problemas de absenteísmo. Toda organização hoje tem, por diversas formas, né? Porque quanto maior é o universo de pessoas, né? Você atrai de tudo. Por isso que o processo de seleção natural, ou seja, aquelas pessoas que ficam 15, 20 anos, né? Entendi. Que era uma realidade nossa, que não será, talvez, no futuro próximo, né? Ou seja, a gente vai ter que aprender tudo de novo com essas novas gerações, né? Mas falando do presente aí, o ambiente, aquilo que você se propõe a fazer e engajar as pessoas, né? A gente estava focando muito em pessoas porque, de fato, é um pilar fundamental em qualquer organização. E o outro pilar é o cliente, né? E hoje você tem o ESG aí, que é algo que, né, já sempre existiu, Alexandre. O que é o ESG? É você se preocupar com a empresa, né, com a parte da sua estrutura financeira, a parte social, né, e o meio ambiente. Né? Então, isso sempre existiu, esses três pilares. Né? Seja, as grandes empresas têm uma preocupação maior, porque o seu cliente, o seu consumidor, já está olhando, essa empresa de fato tem uma preocupação com o meio ambiente, tem uma preocupação com o social, o que ela de fato faz, né? Além de querer ganhar dinheiro, porque muita gente pensa que a empresa só está ali para gerar lucro. Claro. O lucro não é pecado nenhum. Não, nenhum. Às vezes você fala, os empresários, não sei o quê, blá. Isso também está mudando, porque assim, o maior número de pessoas, né, a população de uma forma geral está entendendo que se a empresa não tiver lucro, ela não vive. Não vai viver. Né? E agora você tem uma preocupação maior, que sempre existiu, só que agora está dando uma luz nova, né? Que é a questão da área social e ambiental. Então, toda e qualquer empresa tem que ter essa preocupação, né? E, de certa forma,
demonstrar para o seu cliente o que está sendo feito nessas áreas, né? Teve um cara que fez, eu não me lembro exatamente qual era o segmento dessa empresa, mas ele envolveu a equipe dele numa campanha social. Quer dizer, cara, a primeira vez era uma empresa pequena, de fato, não me lembro exatamente quem é mesmo, de verdade, estou tentando lembrar, acho que eu lembro até o final da conversa. Mas esse cara envolveu a equipe para fazer um projeto social, era uma ação, de fato, de uma pequena obra numa instituição, e os caras pintaram, passaram um final de semana, ele escolheu um dia para isso. Isso trouxe uma alegria para a equipe de ter desenvolvido algo fora do trabalho, mas que fez bem a alguém. Pô, sensacional. Isso é fantástico, não é uma coisa fácil de se fazer. Não. Só que quando você promove ações dessa natureza, você ativa dentro de cada pessoa que está lá dentro da sua equipe alguma das bases motivacionais que elas têm, que é ajudar o próximo. Todos nós temos dentro de nossa forma de viver, de se motivar, a questão do social. Uns mais, né? Outros um pouco menos, mas todos têm. Então, quando você faz uma ação dessa, você engaja a pessoa. De fato, porque ele fala, pô, que bacana, a empresa fez isso, investiu, nós fomos lá, ajudamos a pintar uma escola ou a ensinar jovens. A gente faz um pouco disso na empresa. Eu preciso fazer mais, gostaria de fazer muito mais e vamos fazer mais. Mas por quê? Porque você vai engajando cada vez mais pessoas. E isso retém pessoas. Né? Isso retém pessoas. Por quê? Porque elas se sentem parte de processo, claro. Aquilo me representa. Opa, você envolveu ela no processo. É lógico que você não vai fazer isso todo dia, mas se você tiver ações 2, 3 vezes por ano, grandes como esse exemplo que você deu, mas no dia a dia você está ajudando a sua comunidade, porque às vezes as pessoas também não pensam nisso, né? Eu vou ajudar, nada contra, nossa empresa inclusive está fazendo isso com muita propriedade, ajudar o pessoal lá na Ucrânia, né? Nós temos uma fábrica lá e é muito legal o que a empresa está fazendo, como outras grandes empresas estão fazendo, né? Mas às vezes as pessoas esquecem do seu entorno. Como é que eu vou ajudar ali no meu bairro, naquela escola que ensina os filhos dos meus funcionários, né? Enfim. Eu resolvo diretamente uma situação. Se preocupar um pouco mais com o seu entorno. Claro. Aí aqui o entorno está legal. Aí você vai para o município, tem N formas de você ajudar o município, o estado, o país, enfim. Isso é uma coisa que motiva e faz com que as pessoas se sintam realizadas também. Sabe que o brasileiro ele tem um lado tão bacana do calor, do carinho, do coração muito aflorado, né? Então, o empreendedor brasileiro também. Eu tenho vivido muitas histórias com empreendedores de vários segmentos e você percebe que a maioria, não vou falar todos, né? Não são todos, mas uma grande parte deles tem sempre uma contribuição. Então, fala, pô, eu contribuo com tal obra, com tal instituição, com tal projeto social, enfim. Mas eles poderiam aproveitar isso no envolvimento da equipe. É isso que você está dizendo, é isso, né? que eu estou dizendo. Ele poderia aproveitar, já que ele faz, né? Assinar um cheque e mandar para aquelas que têm no caixa é a coisa mais fácil. Sim. Mas não é a coisa mais inteligente. Viver é o problema, né? Quando você consegue fazer com que algumas pessoas auxiliem ou a prefeitura ou alguma escola do bairro ou N outras formas de você fazer o social, o dinheiro ele é importante, né? Eu sempre acreditei que é através da educação que você muda as pessoas. Então, por exemplo, eu sou um pouco contrário a doar cestas básicas. A não ser quando você tem essas catástrofes, como houveram no Rio ou em outros lugares, que você tem uma necessidade ali, uma urgência. Aí o foco é alimentar as pessoas, né? Mas no longo prazo, o ideal é você fazer com que as pessoas aprendam a pescar, né? Criar uma condição. Criar uma condição para que ela saia daquela situação e não dependa mais de você, né? Esse é o grande barato do social. Quando você, de fato, leva conhecimento, faz com que aquela pessoa aprenda um novo ofício. E o Brasil está fazendo isso de N formas. Você tem empreendedores sociais aí fantásticos, né? Tem histórias, tem histórias e histórias lindas aí acontecendo, né? Então eu acredito muito nisso, eu acho que é muito mais importante do que você doar uma cesta básica para uma entidade, o que eu posso fazer? Quem são essas pessoas? Faz todo sentido, viu, Xana? Aí você, né, com os jovens, né, a gente às vezes também auxilia o esporte é fundamental, dependendo da
na faixa etária do jovem vulnerável, né, que está às vezes numa situação onde o tráfico está de olho nele ali, né? E o esporte faz para não se perder, para não se perder, né? Então, ações na área de esporte também a gente ajuda quando pode e também entende que isso Você falou, é fundamental. Veja, eu pertenço a uma pela igreja católica que eu frequento, e nós temos uma pastoral chamada Pastoral do Empreendedor Cristão. E nós temos um cara que é de Brasília, que é o Frei Rogério. Na verdade, ele é da Bahia, ele é baiano, mas ele está em Brasília. E ele começou a desenvolver um projeto exatamente como o teu, fabrica biscoito, fabrica esse tipo de coisa. As pessoas se envolvem nesse processo e geram renda para o próprio projeto. Esse cara é um pioneiro, e começa a trabalhar não sei que horas, o cara não dorme, eu acho. Mas exatamente incentivando essa busca de uma solução para o negócio, não só do dinheiro em si, ou da coisa pronta. Mas ele cria muito essa condição sensacional. Vamos trazer ele para o podcast. Traga, porque com toda certeza essas experiências, né, fazem com que outras pessoas se espelhem nisso e possam reproduzir. E nós, empresários ou gestores, temos um papel na sociedade um pouco diferente. Imagina, existe uma liderança na sociedade. Nós somos vistos como, além de vitrine, né, para coisas erradas, né, mas também de uma forma de liderança, de fato. Você fala, pô, esse cara ele é dono de um negócio, por menor que seja, ele é uma pessoa diferenciada pela sociedade. Então nós temos poder de orientação, o nosso modelo pode fazer bem para o grupo, né? Principalmente naquilo que você falou agora, que é a sociedade próxima, né, que é a região próxima, não tem uma necessidade maior. Gu, temos mais perguntas aí? Que o pessoal está fazendo perguntas para o podcast, né? E, claro, a gente vai dividindo entre os entrevistados, eu vou trazendo para cá, mas com o Ale aqui, que é nós separamos algumas também. O que eles fizeram agora? Tem uma aqui, Maria José, de Umuarama, no Paraná. Oi. Ela fala, meu marido e eu estamos fazendo uma reforma em casa e meu pedreiro pediu para comprar enforca-gato. Eu quase entrei em pânico porque eu tenho gato em casa. Aí que ele me explicou o que era. Não. Cara, isso me chama enforca-gato, cara, sabia? É um pecado isso. Eu tenho pet, né? Minha cachorrinha tá por aí. E, cara, é sacanagem, né? Eu morro de dó. Você nunca vai ouvir alguém da empresa falar essas duas palavras aí que eu nem repito, né? Na verdade, é um jargão popular que a gente... Os pedreiros fazem isso, né? Enfim, os construtores. A gente repudia um pouco não muito, né, esse jargão, mas é um dito popular e, na verdade, é uma cinta de amarração, né? Uma abraçadeira plástica com múltiplas funções, como eu falei, né? Mas jamais para fazer isso que o jargão diz aí, né? Pelo contrário, né? Boa, não. Como é que ela chama, perdão? Maria José. Não é enforca-gato. Fique em paz, durma em paz, fica tranquila. Aliás, acho que nunca vai acontecer isso. Não, pelo amor de Deus. Puxa. E aí, tem mais alguma? O Jonas, de Sabará, Minas Gerais, ele tem uma loja de materiais para construção e ele fala que meu concorrente é um xarope, baixo preço sem fazer conta. Aí eu que me ferro. O que eu faço? Mato o cara ou deixo quebrar meu negócio? Não mata ninguém. Não sei. O que você acha? Não, eu acho que assim... Matar nunca. O empreendedor, ou qualquer empresa, ela precisa encontrar o seu diferencial competitivo, né? Ou seja, o que de fato ela faz de melhor para poder ter um valor a mais, né? Porque preço é uma coisa que você tem que olhar para dentro da sua organização, mas você tem que saber o que o mercado está fazendo. Claro, né? Claro. Infelizmente, no Brasil, e muitas empresas quebram porque não sabem sequer fazer seu custo. Né? E quanto menor a empresa, parece que deveria ser mais fácil, né? Para a pessoa entender quanto de fato custa o seu produto, o seu serviço, né? Mas por falta de conhecimento, de formação, acabam não conseguindo ter isso com uma certa clareza, né? E eu diria para ele que, assim, ele precisa olhar bem para o negócio dele, saber de fato por que o cara está fazendo aquilo. Se ele estiver vendendo abaixo do custo, não vai durar muito tempo. Se você começar a vender também mais barato, você cria um ambiente que cada vez mais joga o preço para baixo, né? Não é uma coisa fácil. É fácil vir aqui e fazer, acho o seu diferencial competitivo,
e etc, etc. Né? Mas, no fundo, você tem que entender por que ele está fazendo aquilo, o que você pode fazer para levar um algo mais. Né? Porque você vê que tem marcas que vendem produtos com alto valor agregado, né? Então você tem que encontrar seu nicho. Claro. Você sabe que a crise no Brasil, isso é o início de uma crise, né? Quando um começa a baixar, o outro baixa mais que ele, o outro vai baixando. Isso é o início de uma crise que ele mesmo gerou. Não foi a economia do país, ou não foi uma situação. Agora, você imagina que crise é algo que a gente conhece desde... Pô, a gente ia pra praia pequenininho, meu pai passava pelo pedágio na época, falava, pô, subiu o pedágio, olha a crise. Isso eu era garoto. Quer dizer, passaram-se muitos anos e as coisas continuam. A grande questão é isso, eu acho que é bem isso que você está comentando mesmo, os controles, né? Os empreendedores não se preocupam tanto com isso. Não todos. Eu vejo que uma grande parte dos empreendedores, principalmente depois de pandemia, tiveram que se reinventar, tiveram que criar algumas coisas e deram atenção realmente para os controles. Mas para saber o custo da mercadoria, até onde ele pode chegar. Agora, pensa numa situação. Eu vendo Hellermann, eu vendo a canaleta Hellermann, por exemplo. Tá? E aí, no final das contas, passaram meu vizinho, meu concorrente, também vende canaleta Hellermann, a mesma que eu vendo, mais barato. E alguns profissionais sei lá, não sei quais são as áreas específicas de orientação, de coachings, enfim, falam, não, nós temos que dar um valor agregado para aquilo, porque você vende o serviço, vende a imagem. Cara, mas a canaleta é Hellermann, aqui também é Hellermann, o meu preço, aquele cara está vendendo mais barato que eu. Como é que eu justifico que eu tenho outros valores? Não tem como justificar. É o mesmo produto. E aí entra muito isso que você está dizendo, né? Se o meu custo não permite vender naquele preço, ou eu adapto o meu custo, diminuo o meu custo para que eu tenha a capacidade de vender naquele preço, ou eu vou morrer se eu vender, né? Vou quebrar. Eu vou dar um exemplo do nosso produto carro-chefe, que são as abraçadeiras. Acontece o mesmo com as canaletas também. Como eu falei, tem inúmeras aplicações. Com o passar do tempo, a gente também sofria com preços baixos da concorrência. E aí nós começamos a fazer aquilo que eu comentei há pouco, né? A questão de nichos. Você tem algumas aplicações que são temporárias. Então o cara vai amarrar uma embalagem durante o processo dele fabril, ou ele vai fazer, por exemplo, essas tendas em shows, por exemplo, sim, que o cara vai usar isso por 2 noites e depois vai cortar tudo e não vai usar mais. E você tem o mesmo produto sendo usado num caminhão, num avião, num carro, que você tem que ter todo um processo produtivo e todas as etapas de controle de qualidade que jamais permitam que uma peça dessa venha a falhar, né? Então, como é que você conjuga isso? Fala, poxa vida, mas eu produzo o melhor produto do mundo, ou seja, pode ter outras empresas que fazem igual, mas já não fazem melhor, né? Meus concorrentes pequenos fazem algo parecido. Só que tem algumas aplicações onde eu preciso, então, por exemplo, isso nós já percebemos há, sei lá, 15, 20 anos atrás, que a gente precisaria ter 2 linhas de produtos, né? E tomando um cuidado muito grande para aquele cara que usa esse produto aqui numa aplicação extrema, não querer comprar um produto que a gente desenvolveu para o mercado de aplicação temporária, né? Então a gente teve que aprender a fazer isso, não foi fácil. Quando você senta com a equipe de vendas para discutir isso, foi discussões acaloradas, porque as pessoas não entendiam o que a gente queria fazer, né? Então hoje eu tenho ali o meu carro-chefe, que é um produto, como eu falei, para atender especificações das mais elevados níveis de exigência, né? E outras de amarração temporária. Então eu tenho que brigar, e às vezes a diferença de preço de um produto que, se eu colocar aqui na mesa, todo mundo vai falar, eles são iguais, mas não são iguais, né? Às vezes a matéria-prima, o processo fabril, né? Eles são parecidos. São parecidos, né? Como pulseira ninguém nunca usou? Olha, tem para tudo aí, porque né? Tem coloridinho também. Tem coloridinho, né? São, como eu falei, são inúmeras aplicações, e em algumas delas você precisa diferenciar com cores. Tem algumas que são aditivadas com um componente que faz com que você detecta metais. Por exemplo, na indústria alimentícia, você tem que ter o que a gente chama de metal content, tipo como um plástico com conteúdo metálico, né? Para quê? Porque se uma peça dessa na máquina ou na esteira romper e cair
no alimento, ou o cidadão vai abrir uma embalagem na sua casa, vai ter um pedaço de uma abraçadeira, né? Então você tem peças que são que tem um componente metálico para serem detectados no processo, né? Então, para cada área tem uma ideia. Exatamente. Então nós temos produtos para a área alimentícia. Sabe que isso é legal que você está colocando? Porque assim, você está dizendo até que eu tenho algo com menos durabilidade, pode existir, mas ele serve para determinados nichos, como uso temporário, que você mencionou. Por um banner que eu vou tirar daqui a pouco, não tem necessidade de ser o mais caro, enfim. A grande questão é, quando alguns empresários, eu já me deparei com isso várias vezes. Sei lá, eu trabalho com uma determinada linha de vidro, por exemplo. E quando eu falo, pô, eu tô perdendo, o empresário fala assim, eu tô perdendo por esses caras que estão comprando vidro da China. E existe isso, o cara parece que compra a porta já pronta da China, enfim, já vem até na medida padrão. Só que é muito mais barato e não tem a mesma qualidade. Ele fala, se eu for colocar esse produto na minha empresa, eu vou denegrir a minha imagem. E aí a gente discute um pouco sobre isso, veja o que você pensa. A gente fala para o cara, não, você não vai denegrir a sua imagem desde que você mostre a diferença de um e outro. Quer dizer, este aqui é um produto inferior, custa menos. De repente a pessoa escolhe, ele não precisa de um produto que seja de capacidade, seja tão forte assim, né? Então a grande questão é que tem muitos empresários vendendo um produto de baixa qualidade dizendo que é de alta qualidade. E aí ele se queima, lógico. Né? Sim. De novo é a história do nicho, Alexandre. Por exemplo, vou dar uma outra situação que ocorre com as abraçadeiras. O cidadão vai lá e compra 20% mais barato. Aí na hora de aplicar, ele está lá, por exemplo, fazendo uma aplicação num telhado, um calor danado, ou numa aplicação fotovoltaica que virou um nicho enorme de aplicação, né? Que o cara fala, poxa, se eu tiver que voltar lá para trocar meia dúzia de abraçadeiras, se eu tiver que voltar, quanto é que custa? Né? Então o cara vai pagar 20% mais barato, vai aplicar, sei lá, 100 abraçadeiras, vão quebrar 5 ou 6 durante a aplicação. E depois de 6 meses vai ter que trocar lá mais umas 20 ou 30 porque elas abriram, se romperam e tal. Quanto custa isso? Então, assim, o nosso trabalho é mostrar o valor que tem. Numa aplicação fotovoltaica, por exemplo, que deveria durar no mínimo 10 anos, na verdade eles querem que dure 20, mas é meio algo que não é tão real assim, né? E quanto custa isso? Aí você tem que mostrar isso para o cliente, né? Porque às vezes ele não percebe. Falou, cara, se você tiver que voltar lá, vai te custar uma fortuna. Vai custar muito mais do que esses 20% que você está pagando a mais, né? Então, assim, por que a gente tem tanto sucesso? Porque a gente tenta se adequar o produto para cada nicho de mercado. São todos, por exemplo, a canaleta que você citou, já não dá para fazer o mesmo, porque a aplicação é sempre a mesma. Quem vai montar um painel elétrico, por exemplo, não usa de algo temporário, né? Ele faz isso que dure muito tempo. Muito mais, lógico. É o nicho. Isso. É o nicho. Boa. Muito bem, para a gente partindo aqui, tem mais perguntas? Houveram outra colocação? Tem sim. Só fazer um adendo aí à questão da utilização, que até a própria polícia, às vezes, eles usam a cinta para prender o pessoal. Né? Show! Você já viu isso? Vocês fornecem para a polícia? Isso as pessoas começaram a perceber a aplicação, infelizmente, numa guerra, né, que foi a guerra do Iraque. Né? Lá, os americanos usavam muito isso para prender lá o inimigo, né? E de fato nós temos um produto específico para isso, é uma abraçadeira mais grossa, mais larga, justamente para não machucar a pessoa, né? E é utilizado aqui no Brasil, no mundo inteiro, né? Porque ele tem alguns benefícios em relação à algema, né? A algema você tem que tirar, depois teoricamente você deveria ter que higienizar para aplicar de novo, né? Não sei se é bem o caso, né? Já a abraçadeira não, você usa uma vez, corta, joga fora. A algema tem muitas utilidades. Sim. Mas não usa. Para outros casos, não preparou. O que? Não, deixa. Vamos para outros casos, aí em 4 paredes. Vamos lá. O Pietro de Campinas tem uma ferramentaria e ele está falando que alguns funcionários são sindicalistas, só falam em colocar no pau. Pietro é o nome do meu filho mais velho. Aí. Olha, Pietro, hoje em dia, se você conhecer mais a fundo o seu sindicato dos trabalhadores, você vai perceber que eles também estão se esforçando para evoluir, né?
Eu acho, né, eu faço isso na nossa empresa, né, o diálogo, entender o que eles precisam. Na verdade, por exemplo, eu tenho pouco problema com o sindicato, por quê? Porque eu procuro estar acima da média em relação ao que, por exemplo, participação nos resultados, né? Muitas empresas querem fazer o básico, é o PLR, que é aquilo que o seu acordo coletivo pressupõe. Você terminou o ano, você tem que pagar lá X reais. É o mínimo. O mínimo. Eu, quando assumi como presidente, a primeira coisa que eu fiz na empresa foi criar um PPR, que é um plano de participação nos resultados. Boa. Próprio seu. Próprio nosso, né? Tem muitas empresas que fazem isso. Justamente por quê? Porque aí você vai motivar, criar indicadores para que as pessoas se envolvam mais e falem, poxa, se eu fizer isso, eu também vou ganhar mais dinheiro lá na frente também, né? Consequência. Exatamente. E tem sido sucesso. Faz anos, por exemplo, agora, normalmente entre março e abril são os meses que as empresas pagam esse ou o PLR ou o PPR, aquelas que têm, que não é uma coisa fácil. E você constrói junto com o sindicato. Até a lei não permite que você faça sozinho. Então tem N formas, né? Se você tem que ficar a vida inteira brigando com o sindicato, que era um modelo mais antigo, né? Tá fadado vai continuar tendo problema o resto da vida, né? E nós falamos até há pouco tempo sobre motivação, sobre uma série de... Quer dizer, criar uma condição de clima, principalmente dentro do negócio, para que não alcance esse extremo, né? Sim. Não há necessidade, né? Porque o relacionamento é tão bom. E você sabe que a gente escuta muito assim, ó, quem manda nessa merda sou eu. Quer dizer, e são frases usadas até hoje. Né? Mas é natural. Eu até coloquei uma situação aqui, eu escrevi para não esquecer, a gente pensa que no Brasil você tem uma facilidade muito grande de abrir uma empresa. Então você fala, bom, demora para se abrir, mas qualquer pessoa pode abrir, vamos dizer assim. Qualquer pessoa pode ter um CNPJ. E aí tem uma situação, isso é muito tranquilo, é muito fácil. Talvez, a gente pensa assim, seria muito legal se tivesse para o cara, como se fosse um exame de autoescola, né? Quer dizer, eu preciso passar em alguma avaliação para ter condições de ter um negócio. Porque, veja, eu sou responsável por famílias, eu sou responsável por um produto que vai para o mercado. Ou seja, um restaurante, eu sou responsável por uma produção de alimentos que... Cara, mas a vigilância sanitária é responsável por analisar a tua cozinha. Não é tão... Cara, é muito simples. Pô. Então... Acho que a pessoa tem que ter uma condição mínima. E eu agora, isso por natureza. Mas para o crescimento do profissional, da empresa, do negócio, ele precisa se aperfeiçoar, ele precisa buscar. A motivação não é uma situação comum ou fácil de acontecer. Quer dizer, precisa ter um critério, tem que ter uma formação para isso. Quer dizer, os recursos humanos que motivam os profissionais, quer dizer, não é uma coisa tão tranquila só de falar, cara, você está indo muito bem hoje. Ele passa a se tornar motivado por causa disso. É um trabalho para isso acontecer. É um processo. Contínuo. E eu preciso de ajuda para isso. Quer dizer, eu preciso me treinar, me formar, buscar conhecimento para isso, né? Na verdade, Alexandre, eu entendo, me estudei isso há 15 anos atrás. Qualquer empreendedor, seja no ramo que for, ele jamais deve empreender por necessidade. Ele tem que empreender e fazer aquilo que ele gosta, que ele tem paixão. Né? Nem sempre você consegue ter isso com uma certa clareza. Agora, porque você observa, o cidadão, vou montar uma pizzaria porque está dando dinheiro, não sei o quê, mas ele não gosta de fazer alimento, ele não gosta de tratar com os motoqueiros para fazer. Ou seja, é um negócio que não está no DNA dele. Ele está fazendo por necessidade. A chance de ele quebrar rápido e perder todo o dinheiro que ele acumulou para poder abrir esse negócio, ele tinha que ter algum recurso, é muito grande, né? Então, assim, como é que eu vejo, né? Não sei quanto tempo a gente tem ainda, né? Em relação Mais uma hora e meia no máximo. Uma hora e meia, então dá tempo de eu discorrer aqui no que eu queria falar. O empreender, né? Como eu falei, tem que estar na veia do cidadão, né? Da pessoa que vai, de fato, fazer isso. Eu, por exemplo, eu nunca abri uma empresa. Por quê? O meu sonho, quando criança, era ser um executivo. Eu queria trabalhar numa empresa, poder conhecer o mundo todo, crescer dentro da organização e aquilo estava no meu DNA. Eu fazia porque eu gostava e não tinha, não como algumas pessoas têm hoje, eu quero sair da empresa e montar meu negócio. Não tem nada de errado nisso. Nunca foi o meu objetivo. Nem é hoje, por enquanto. Eu tenho 51 anos, né? E não tenho isso na minha veia.
Mas eu gosto e procuro sempre que possível, faz muitos anos que eu estou dentro de um CIESP, de uma Fiesp, no núcleo de jovens empreendedores, fazendo com que o conhecimento seja aflorado e multiplicado, né? Então, você empreender porque você necessita é complicado, né? E uma coisa importante, se você me permite, por exemplo, o cara para empreender, ele precisa conhecer a si próprio, porque aquilo que eu comentei com você dentro do que motiva uma pessoa a fazer qualquer coisa, né? Tá dentro do DNA dele, cada um tem uma barra um pouquinho maior aqui e outra ali. Vou explicar o que eu estou falando. Por exemplo, se o cara é um visionário, né? Tudo que eu vou falar, tudo você tem que ter técnica, você tem os assessments, você pode usar um assessment do MBTI, tem vários outros assessments para você identificar qual é o seu perfil motivacional. Então, por exemplo, se o cara é um visionário, normalmente o perfil de um visionário não é o cara hands-on, ele não necessariamente é o cara que faz a coisa acontecer. Ele vislumbra um sonho, vislumbra um negócio e quer fazer aquilo acontecer. Quando ele vai empreender, ele precisa formar um time. Claro. Aí ele precisa dizer, se eu sou um visionário, eu preciso ter um cara que um outro perfil é o cara realizador. É um cara que faz a coisa acontecer. O que motiva ele é sentar, discutir, planejar e fazer a fábrica rodar, o serviço, o que for. Então, por exemplo, se o empreendedor é um realizador, ele precisa assim, eu tenho condições e capacidade de criar e visualizar o meu futuro, planejar. Então, de repente, ele precisa ter um cara mais visionário. Um outro fator motivacional que torna um perfil, por exemplo, do negociador pacificador, que é um perfil também importante em qualquer negócio, que é o cara que mantém o equilíbrio, que faz as coisas serem mais ponderadas, né? Ele também realiza, ele também vislumbra o futuro, mas ele tem um perfil mais moderador, né? E por último, o social. Como eu falei no começo aqui, todos nós temos uma base motivacional voltada ao social. Boa. Aqueles que têm isso muito aflorado, não adianta ele montar uma empresa. Ele vai viver de vento, né? Por isso que as pessoas, né, essas pessoas se dão muito bem, ou como professores, ou como nas áreas sociais, enfim, em vários projetos, né? E não necessariamente para ser o presidente de uma empresa, porque o que motiva ela é ajudar as pessoas. Aquele é o norte dela. Saber ela esquece, qual é o seu papel. Exatamente. Ele mesmo precisa passar por uma avaliação, por testes, até para entender, se conhecer, como você falou, né? Exatamente, porque muitas pessoas se conhecem tardiamente. E não percebem porque são infelizes, porque não sabem o que de fato motiva ela. Né? E isso é uma coisa, dá dó de ver, porque é tão barato você conseguir fazer esses assessments, né? Ter aí algumas sessões de coaching com pessoas especializadas. Mapa, eu consigo desenvolver, não é isso? É uma espécie de um mapa, não é que o cara faz a tua vida, de você? Não, na verdade você responde um questionário. Um assessment nada mais é do que um questionário lá com, sei lá, 60 perguntas de múltiplas escolhas, perguntando o que você mais gosta. Você gosta mais de ir para a praia ou ir para a montanha? Você gosta mais do calor ou do frio? Estou dando um exemplo simples aqui. Tá. E você tem que ser sincero, que de fato aquela pergunta qual é a forma natural de você responder. Isso é testado psicologicamente há muitos anos. Então, à medida que o cara seja extremamente sincero ao fazer o assessment, no final o sistema te dá exatamente qual é o seu perfil. Perfeito. Aí, diante desse perfil, aí você vai estudar, pessoas com esse perfil, quais são as características? Legal. Aí que ele vai entender, poxa, peraí, então eu sou um cara visionário, é por isso que eu tenho dificuldade de fazer as coisas acontecer, porque eu tenho ideias, eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu tenho que ter o meu braço direito aqui, que é o cara que, né? E você pode ver muitas empresas que tem, às vezes, 2 sócios, um é o cara que tem a visão, está sempre buscando fazer coisa nova, e o cara que faz a coisa acontecer. A chance dele não quebrar, dele não ter problemas no negócio, no desenvolvimento do negócio dele é maior, porque ele vai entender quais são os recursos que ele precisa, sejam recursos humanos, sejam ferramentas, seja o que for, ele vai acabar entendendo como ele é, né, e do que falta para esse negócio. Eu, quando aprendi isso em 2006, por exemplo, o que me ajuda a conhecer esse perfil? Quando eu vou contratar uma determinada pessoa, eu exijo, dependendo do nível, né, alguns assessments nessa área, justamente para eu poder ver, mas esse perfil se adequa, tem um match com o que eu estou procurando?
Porque se eu puser um cara que é extremamente visionário para trabalhar numa área que exige, né, realização o dia todo, Sim. eu sei que ao longo do tempo ele vai pular fora, né? E também o que acontece nesse perfil não tem certo ou errado. Claro. É que a partir do momento que você se conhece melhor, cada um é de um jeito. Você vai potencializar aquilo que você é bom e você vai tentar fortalecer aquilo que você é fraco. Claro. Né? Isso é uma verdade. Tem que saber onde eu sou bom e onde eu sou fraco. Exatamente. É aí que as pessoas têm uma certa dificuldade. Claro. E precisa de ajuda. Você tem muitos empresários. Mas eu já conheço o meu negócio, já me conheço. Né? Eu conheço o produto dele, né? Mas às vezes ele não é feliz. Por quê? Porque ele não percebeu ainda aquilo que faz ele se tornar feliz. Infelizmente, o pessoal descobre isso muito tarde. Eu acho que nós temos, o Gu estava chamando aqui, dizendo que nós temos mais uma, acho. É a última desse podcast. Nós separamos para esse podcast. É a Cristina, de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Ela tem uma loja de moda feminina e ela fala: minha conta no banco chega a sangrar de tão vermelha que fica. Para você que é de empresa grande é fácil, porque entra muito dinheiro. Olha a cara de felicidade. Foca aqui para ver. Ó. Dá uma olhada na felicidade desse homem. Cara, tem muito dinheiro rolando lá. Tudo é um processo, Alexandre. Na verdade, quando eu entrei na empresa, falei aqui em 95, eu me lembro muito bem, eu era da engenharia, não era da área financeira, nem de marketing e vendas, mas eu percebia que a empresa ficava trocando as duplicatas, né? Ou seja, você vende um negócio hoje, vai lá no banco... Claro, antecipa. Tempo recebível. É uma prática comum, normal, não tem nada de errado nisso. Mas aquilo, pelo menos para mim, na época, me incomodava muito. Falei, poxa, nós não temos então condições de ter o dinheiro para pagar o fornecedor antes de receber do funcionário, ou seja, faltava caixa, né? E a gente vem fazendo um trabalho, né, por exemplo, como presidente eu estou há 11 anos, né, graças a Deus eu nunca tive um ano de prejuízo, nem mesmo na crise de 2013 e 2014, que foi extremamente difícil, foi a mais difícil nos meus anos aí. 2020 foi difícil para todo mundo, né? Foi um ano muito bom para nós, março e abril foi terríveis para todo mundo por causa da pandemia, mas de junho para frente o meu desafio virou do avesso, ou seja, a gente começou a trabalhar num ritmo extremamente forte, né? Então assim, é um processo, né? Você tem que ter um planejamento. O grande problema do empreendedor é a falta de planejamento, seja ele do negócio, seja ele financeiro, né? Eu sei que, por exemplo, para quem está numa situação como essa, né? É muito difícil você sair. Às vezes não consegue sair sozinho, tem que pedir ajuda para quem conhece. Às vezes o cara está lá atolado em cheque especial e tem outras formas de você fazer um financiamento com juros muito mais baixos. Então você quita aquele cheque especial, entra no financiamento com uma taxa menor, né? Tá certo que taxa hoje virou um pepino, né? Mas de qualquer forma você tem que estar sempre buscando o melhor, né? E às vezes o empreendedor está tão focado no negócio, mistura o caixa, né? O dinheiro é meu, pessoal, com o dinheiro da empresa, isso daí vira um problemão. Não sei se é o caso do nosso colega. Né? O valor do limite da conta dele, que é a renda, é como se fosse o saldo dele. Mistura tudo. E aí não consegue distribuir qual é o custo, né? Quanto que de fato eu gastei esse mês, quanto eu tive de receita e quanto sobrou. Nós tivemos uma participação muito boa nos últimos 2 anos por conta da pandemia. Tivemos valores até baratos que foram jogados no mercado no início. E sempre houve verbas de BNDES, verbas disso. Claro, é um pouco distante para pequenos e menores empresários, né? Acaba sendo distante, mas sempre tem alguma linha que pode ficar de olho. Principalmente quando eu tenho um plano do que eu vou fazer. Os bancos eles acabam entendendo, né? Quando eu tenho um plano, para que você vai usar esse dinheiro? Quer dizer, para o estoque, para o crescimento, para uma reforma, depende do que for, a gente acaba tendo dinheiros mais em conta. E às vezes as pessoas casam com a parcela, né? Então, assim, se cabe a parcela no bolso, eu vou fazer o financiamento pro negócio. Né? E acaba se enrolando ao longo do tempo. Né? Nós temos um treinamento que está rolando, chama-se Método Multiplique Seu Lucro. O objetivo desse método, ele começa desde a formação do negócio até o cara entender como formar o preço do negócio. Quer dizer, temos centenas de pessoas que já fizeram, tivemos vários depoimentos de crescimento em função do desenvolvimento por meio do método. Então, na verdade, são controles, implantação de controles numa linguagem, tem isso, sabe, Ale? As pessoas de menores, talvez falte recurso de ter outros departamentos que dê suporte. Você fala, você está precisando você tem um departamento tributário
de te dar um suporte naquilo que é possível, no planejamento, alguma coisa assim. E nós, pequenos, não temos muitas vezes, sou eu comigo mesmo. Quanto mais o meu contador, às vezes, ou um advogado, ou coisa assim, mas é difícil, né? E por isso que a gente acabou criando esse método de uma forma muito detalhada para que esse cara cresça e entenda o passo a passo de um negócio, né? Isso acaba sendo importante. Você é do CIESP? Você está ligado? A gente vai entrar nesse assunto para até caminhando aqui para o final da nossa conversa, mas o CIESP tem investido muito nessa questão do treinamento, né? Sim, o CIESP, né, faz parte do sistema Fiesp, CIESP, SESI, SENAI. O CIESP é o Centro das Indústrias, onde você tem o empresário industrial associado, ou seja, nós temos aí um propósito de defender os interesses da indústria, né, perante o Estado, e mais do que isso, né, fazer com que a indústria cresça, né, porque é terrível você ver como o nosso país se desindustrializou ao longo das últimas décadas. Nós já chegamos a representar mais de 33% do PIB, né? Hoje nós estamos representando cerca de 11%. Só que nós representamos 11% do PIB e cerca de 35% da arrecadação de impostos, o setor industrial, principalmente de transformação. Então, assim, a sociedade não percebe isso, né? A sociedade, e você vê as políticas de governo, e a gente vai procurar fazer isso com muito mais força a partir de agora. Nós temos uma gestão nova, que eu inclusive faço parte, tentar mostrar para a sociedade que o país está pensando sempre pequeno, né? Você não tem uma política de industrialização no nosso país. E as poucas que tem é sempre pensando pequeno. Vou dar um exemplo do setor automobilístico. Você não tem as grandes empresas aqui. Você já viu alguma discussão de qual é o modelo energético para os próximos anos? Se você chamar cada montador aqui, né, eu não sei, por sorte ou por azar, a nossa empresa fornece para o setor automobilístico, e nós temos, eu estou vendo o que está acontecendo no mundo inteiro, ou seja, cada país está pensando qual é a melhor forma de se produzir carro, seja com bateria, seja com sistema híbrido, né? E nós aqui assistindo, o que a gente quer? Né? Nós temos o etanol, né? Nós temos uma matriz energética renovável, né? Mas isso é suficiente, né? Será? E o que o governo está fazendo nesse sentido? Né? A gente tem lá a Rota 2030, tem uma série de coisas, né? Mas enfim, esse é só um exemplo de como a gente não pensa grande no nosso país, né? E esse desequilíbrio, observe, inclusive, no mundo inteiro, as potências, né? Você pega os Estados Unidos, a Alemanha, que tem o seu setor industrial altamente desenvolvido, eles estão parando para refletir, bom, e aí, nós estamos no caminho certo? Né? Nós, de fato, temos que fazer algo mais para que a gente se torne ainda mais independente em alguns aspectos, né? E nós estamos no caminho contrário, em muitos aspectos. A tecnologia está vindo de fora, né? Exatamente. Né? De fora. Enfim, esse é um aspecto, né, do que a gente faz no CIESP, ou seja, tentar defender os interesses dos associados e, né, como você comentou, tentar levar conhecimento através de treinamentos, através de parcerias, startups. Tem uma série de coisas que nós fazemos ou na Fiesp ou no CIESP, o próprio SESI Senai, né, o SESI muito voltado ao serviço social, à educação fundamental, o Senai, que é uma educação profissionalizante. O que o Senai faz, ou fez, né, nos últimos anos é incrível, né? Nós estamos aqui em Jundiaí falando um pouquinho, no caso do SESI e do Senai, um investimento que foi feito aí na ordem de 155 milhões de reais em novas escolas, abrindo um espaço para você ter mais crianças podendo usufruir de um sistema que é muito bom. O sistema SESI de ensino é espetacular, né? Você tem, por exemplo, dentro do próprio SESI, né, a questão da robótica. Os alunos do SESI competem e já ganharam provas em nível mundial vários anos repetidos, ou seja, é um negócio assim de ponta, né? Não tem nada melhor que funciona. Estou dando apenas um exemplo, porque às vezes a sociedade ainda não conhece esse trabalho, né? Bom, há muitos anos que o Senai, por exemplo, é evidência em treinamento de pessoas para áreas técnicas, né? Sim, sim. Na verdade, o Senai, que é o Serviço de Aprendizado Industrial, ele vem se renovando a cada ciclo, né?
E a gente está fazendo agora, por exemplo, nos próximos meses, porque assim, o foco vai ser ainda mais o microempreendedor. Sim. Porque nas nossas pesquisas, mas custa caro ter acesso aos treinamentos. Então, né, por exemplo, o Senai, junto com o Sebrae e o Ciesp vai ser o pivô disso, vai fazer coisas assim, levar para o maior número de empresas, de preferência os microempresários, né, fazer um planejamento de digitalização e manufatura enxuta, ou seja, aquelas indústrias que realmente precisam se modernizar, né? E a digitalização é um processo inclusive longo. As pequenas indústrias. Isso, para as micro e pequenas, para que elas possam reduzir custo e ter manufatura enxuta para que elas possam produzir ainda melhor, reduzindo o desperdício e fazendo com que o seu processo seja continuamente melhorado. Estou dando aqui alguns poucos exemplos. Claro, né? claro. E você faz parte. Qual que é a tua função hoje no CESP? Hoje eu estou como o terceiro secretário financeiro, né, da sede, ou seja, o CIESP tem 42 regionais e tem a sede em São Paulo, na Paulista, né, no nosso prédio CIESP-FIESP, que é uma referência nacional aí, em vários aspectos. Né? Então estou com esse desafio, mas mais do que a área financeira, né, como que a gente pode ajudar o associado, o industrial, a se desenvolver, né? O conhecimento coletivo, já faz 20 anos que eu estou na entidade, o que eu aprendi nesses 20 anos não tem preço, porque ali dentro eu consigo reproduzir, eles conseguem, né, o sistema, reproduzir uma situação que você não tem isso nas faculdades e nem dentro da sua empresa. Claro. Porque quando você senta 50, 100 empresários, todos são os donos do seu negócio. O cara conta o que está vivendo. Né? E você aprende muito como networking, como discutir problemas, que nem agora, o governo estadual tirou o uso da máscara, né? E aí, vamos tirar das nossas empresas? Aí, de um dia para o outro, você vê o que coletivamente foi feito. Então, dentro das nossas redes, a gente percebe, existe uma legislação federal que determina que nas empresas ainda você pode usar. Enquanto aquilo não for mudado, então, a gente está se baseando nisso. E isso é o que é? O meu RH demoraria mais tempo para conseguir essa informação. Coisa que de um dia para o outro a gente fala, o mercado está fazendo isso. Então, dando um exemplo rápido aqui, né? São muitas outras coisas, né? O brasileiro ele precisa entender, né, que o conhecimento coletivo é fundamental, né? Você tem as universidades, as escolas, mas o networking, as reuniões que nós fazemos e essas discussões, né? Eu aprendo muito todo dia lá, é impressionante. No boteco o papo rola, né? Pois é, não sei há quantas horas nós estamos falando aí, mas enfim, boa. Espero que tenha sido bom. Partindo agora para a gente, acho que o papo foi extremamente rico, cara. A gente só tem a agradecer você, porque, quanto a gente desenvolveu, as respostas que o pessoal começou a martelar realmente, né? Quando falou até do enforca gato, essa eu não podia deixar de colocar. Não, mas não fale isso não, porque eu nem repito essas palavras. É certíssimo. Tá certo. E nós vamos partir para o final. Eu queria ouvir de você, para a gente finalizar esse papo, uma orientação, talvez é difícil, acho que seria uma prepotência até falar você, eu vou orientar as pessoas, mas uma sugestão sua na tua vivência para o gestor de um negócio menor. Você fala assim, cara, os pontos que ele deve olhar principalmente como gestor, que ele não pode deixar de olhar, aliás, como gestor. Enquanto você fala sobre isso, eu vou servir uma cachaça pra gente. Enquanto você coloca. Vamos lá. Rapaz, essa é uma pergunta que não dá para responder com poucas palavras, né? Vou tentar sintetizar, né? Nós falamos muito aqui de pessoas, né? Ou seja, uma organização, por menor que seja, se não tiver um dos pilares, as pessoas, o desenvolvimento das pessoas, né? Dentro do processo de melhoria contínua, como eu falei agora há pouco, né? As pessoas é o principal ponto, né? Ou seja, você desenvolver pessoas para resolver problemas, porque a falta de educação, né? E às vezes as faculdades não ajudam a desenvolver essas técnicas, e são extremamente simples, Alexandre, de como resolver problemas, né? Então as empresas precisam ter isso dentro do seu DNA. Conhecer ferramentas para desenvolver a capacidade da base. Não estou falando da gerência, da liderança, estou falando de todos os funcionários, como eles devem aprender a resolver problemas no dia a dia, né? Não vou citar nome de empresas, mas no mundo automobilístico isso é feito há mais de 70 anos. Né? Então, assim, a gente também tem que estudar isso daí. Então,
um pequeno exemplo sobre pessoas, né? Planejamento. Né? Eu não consigo ver um piloto. O piloto não sabe pilotar um avião, Claro. não conhece tudo. Ele sai do chão sem um plano de voo? Não, tem que conhecer. Ele não sai sem planejar, né? Qual a rota que ele vai fazer, como é que está o vento, como é que está o clima, né? Enfim, nas empresas não são diferentes, ou seja, você tem que ter um planejamento, ou seja, imaginando qual é a receita que vai ter, quais são os recursos que ele precisa fazer, né? Uma outra coisa que a gente falou um pouquinho aí, né? A questão do propósito, os valores da empresa, ou seja, se você não tiver essa integridade de valor, né? Ou seja, se você não tiver uma honestidade de propósito, né? Que a gente entende que isso é primordial para qualquer empresa, né? Esse alinhamento, né? Definido e cumprido. Definido e cumprido, né? Ou seja, não pode ser uma peça de comunicação bonitinha. Ela tem que ser, né, colocada na prática. Isso não é uma tarefa fácil, tá? Não é uma tarefa, mas é o que o cara precisa almejar. Ele precisa ter isso como o seu norte verdadeiro e ir lá buscar. Perfeito. Né? E a questão do planejamento, né? Quando você fala em estratégias, metas, elas são temporais, porque você tem uma necessidade, um foco nesse ano, em função do que está acontecendo. No ano seguinte, né, a sua essência está lá, seu propósito, seus valores não continuam. Mas as suas metas estratégicas, elas têm que ser renovadas. Né? Enfim. Cada vez com um tempo mais mais curto, né? O pensamento ele tem que ser de 2 a 3 anos, no mínimo. Claro. Você tem que, mas as estratégias se transformam. As estratégias têm que ser semestral, anual, né? Legal. Enfim, né? Então, assim, um resumo, né? As pessoas, planejamento, foco no cliente, ou seja, o que de fato o cliente precisa, entender as necessidades, né? Temos aqui alguns exemplos do meu próprio negócio aqui. Claro, né? sensacional. Enfim, não é uma tarefa fácil, mas existem formas de você buscar esse conhecimento, trocar figurinhas com outros empresários. É muito bacana esse mundo do empreendedorismo. As pessoas se ajudam. Claro. Né? Enfim. O brasileiro é bom para conversar, né? Para contar, enfim. Muito. Se a gente puder, quanto mais gente estiver envolvido, melhor eu vou entender. Eu quero experimentar essa cachaça. Nós vamos brindar. Mas antes de brindar, eu vou te presentear com a cachaça do próprio Boteco. Então, a Papo de Boteco, começando com essa proposta que foi bacana. Começamos assim, tendo esse tipo de conversa nossa, à vontade, comendo um torresminho, tomando agora uma cachaça, terminando a noite, né? Porque final de noite tem que ser. Então, isso é um carinho para você, por favor. Opa, obrigado. Que você experimente, vamos apreciar aqui com os meus amigos aqui. No final da noite, final da tarde. Se começar de manhã, amigo, acho que os projetos, as estratégias vão se perder. Então a gente brinda e aguardo. Nós temos mais Papo de Boteco toda quinta-feira, às 19 horas. Tem um papo novo de boteco bom como esse que foi agora. Um brinde. Valeu. Nossa. Até mais.